Oi, gente, aqui é a Laila. Você está no 2 em 1 Filosofia e Sociologia e hoje nós vamos falar sobre o surgimento da sociologia. E se você acha que esse assunto é confuso, isso vai melhorar agora. Bom, um roteiro mais ou menos do que você precisa para entender. Primeiro, o que é sociologia? Segundo, desenvolvimento do capitalismo, Revolução Industrial, Revolução Francesa. Se você entender a influência do capitalismo, da Revolução Industrial e da Revolução Francesa no contexto do surgimento da sociologia, você entendeu tudo. Vamos lá. O que é a sociologia? É uma ciência que estuda as relações entre os seres humanos, as relações de trabalho, de comércio, de trocas dentro da sociedade, como a sociedade se estrutura com base em tudo isso. Por que o capitalismo é tão importante? Porque o capitalismo, ele mudou muita coisa na estrutura, principalmente na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Foi um grande fator responsável pelas mudanças que aconteceram, pelas revoluções e tudo mais. Bom, o surgimento do capitalismo, não existe uma data definida, existem fatores que levaram a isso. Primeiro, a transição do feudalismo para o capitalismo. Não é uma transição progressiva, uma coisa linear, porque quando a gente fala transição, parece que era um e virou outro. Não necessariamente. Existiram vários avanços e retrocessos, tanto no campo quanto na cidade, até sair do feudalismo e entrar de fato no capitalismo. E o feudalismo entrou em crise na Baixa Idade Média, no século XIV, devido a vários fatores, como a ascensão da burguesia, que estava gerando intensas movimentações no comércio, crise no campo, revoltas camponesas, peste negra, enfim. Vários fatores colaboraram para essa crise feudal. No feudalismo, a gente sabe que era um senhor e o servo. O servo vendia, entre aspas, sua força de trabalho em troca de proteção, alimentação, etc. Com a crise do feudalismo, o trabalhador servil, ele passou a ser um trabalhador assalariado, porque ele não mais ia trocar seus serviços por outras coisas, ele ia vender sua mão de obra, vender sua força de trabalho, que é uma das principais características do capitalismo, como a gente sabe. A Revolução Industrial, já no século XVIII, século XIX, substituiu a manufatura pela maquinofatura. Isso fez com que o trabalhador assalariado fosse substituído em grande parte pelas máquinas, e isso acarretou uma grande disparidade social. A diferença entre trabalhador e patrão foi muito intensificada nesse período, porque a concentração dos meios de produção ficava nas mãos da burguesia, e a maior parte do lucro era concentrada nas mãos do comerciante e não daquele que produzia. Isso foi gerando uma grande quantidade de mudanças nas estruturas sociais, em como a sociedade se via e se estruturava. Já a Revolução Francesa, que teve grande influência e tem até hoje do ponto de vista social e influência em outras revoluções, outras coisas. Bom, teve a derrubada do antigo regime para o republicanismo. Burgueses, trabalhadores e camponeses lutaram lado a lado, reivindicando direitos. O indivíduo foi trazido para o centro das discussões políticas e seu posicionamento dentro da sociedade, dentro das decisões, tomou outra dimensão, porque agora ele se viu obrigado a discutir assuntos e decidir coisas que antes eram discutidas apenas pela elite, por uma elite que dominava. Agora não, o trabalhador também passou a ter voz. E isso mudou e abalou ainda mais tudo aquilo vigente que tinha na época. Onde a sociologia entra nisso tudo? Entra como uma forma de entender o que cada coisa gerou e os impactos disso tudo, num contexto como um todo, no contexto geral, desde uma família até uma indústria, uma corporação. Entender como isso se dá.
O trabalho do sociólogo é identificar, esclarecer, estudar aquilo para servir de base para uma intervenção social de outras áreas do conhecimento, de outras ciências. Por exemplo, os sociólogos apresentam teorias, identificam problemas existentes que podem ser solucionados por outras ciências, pela matemática, pela biologia, por exemplo. Então, a sociologia está muito interligada com outras ciências e como forma de avaliar como a nossa sociedade se estrutura. Dentro desse contexto, dentro dessa perspectiva, nós temos vários intelectuais e pensadores que criaram suas próprias teorias, seus próprios estudos com seus pontos de vista da sociedade, como Comte, Weber, Marx. Cada um analisou a sociedade de uma forma, apresentou propostas de soluções, de coisas que poderiam ser selecionadas com a ajuda de outras ciências. Então, a sociologia, nada mais, nada menos, é uma ciência que, como eu disse no início do vídeo, esclarece tudo isso, todas essas mudanças, e é muito importante até hoje para a gente entender a sociedade em que a gente vive. Foi isso por hoje, galera. Deixem seu like, compartilhem se vocês tiverem gostado, se inscrevam no canal. E eu deixei o resumo desse material, dessa aula, em PDF para vocês baixarem, para ajudar no estudo de vocês. E é isso, beijo!